Lucifer Valentine é um cara que faz filmes. Recentemente o algoritmo do YouTube deu uma empurrada no meu vídeo reagindo à trilogia do Vômito do Valentine e agora ele é meio que um dos vídeos mais vistos aqui do canal, depois só do meu vídeo do Elmo, que viralizou lá na gringa alguns anos atrás. Acontece que no meu primeiro vídeo reagindo à trilogia, eu meio que prometi fazer outro vídeo sobre as polêmicas envolvendo o Lucifer Valentine. Coisa muito importante aqui que eu preciso ressaltar. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes sobre quem Lucifer Valentine é como pessoa, porque ele tá envolvido em muita merda, ele fez várias declarações muito questionáveis e eu não vou falar sobre isso. Eu posso até falar sobre um compilado das polêmicas e dos absurdos que saíram da boca do Lucifer Valentine, que 90% deles com certeza são mentira. Então aí na internet eu posso falar sobre isso algum dia. Então, eis aqui o vídeo que eu espero ser o que encerra de vez o meu contato com ele. Até segunda ordem, essa é a segunda e última vez que eu falo dele aqui no canal. Primeiro porque, como vocês vão ver ao longo do vídeo, esse cara é um merda. Segundo, eu tenho fetiche em outra coisa, gente. Ok, antes da gente começar, por motivos legais, eu preciso ressaltar que tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo são só alegações. Ele nunca foi formalmente acusado de nada, até onde eu saiba. No dia 11 de setembro de 2021, a youtuber conhecida como Gore Girl postou um vídeo intitulado This is for you, Lucifer Valentine, ou Essa é pra você, Lucifer Valentine, em tradução livre. E ela fala da experiência dela e das coisas que ela viu enquanto ela participou de alguns grupos em redes sociais com outros fãs do Valentine. Ela diz que não se considera uma sobrevivente ou uma vítima dele, mas que dá todo apoio para as vítimas. Supostas vítimas, por motivos legais. Eu não tive acesso a esses grupos, e nem quero, mas essa youtuber relata que havia uma quantidade preocupante de menores de idade nos grupos, e quando eu digo menores de idade, eu não tô falando só de 16, 17 anos, mas também de 12, 13 anos que participavam dessas comunidades, em sua grande maioria meninas, ao mesmo tempo em que também participavam desses grupos adultos de 30, 40 anos, em sua grande maioria homens. E que nesses grupos rolava muita apologia a transtornos alimentares, principalmente bulimia, abuso de álcool e substâncias, autoextermínio e outros comportamentos negativos. Ela relata a história de uma jovem que havia recém-completado 18 anos, que fugiu de casa para se encontrar com um homem de 40. Outra história de uma moça que convenceu outro integrante do grupo a tirar a própria vida. Ela também diz que alguém no grupo conseguiu esconder um assassinato, supostamente. A Gore Girl relata que aqueles grupos não eram seguros, não eram espaços seguros para mulheres, mas que, graças a Deus, nada grave aconteceu com ela em particular. Mas ela diz que era muito comum que o Valentine supostamente pedisse que meninas que participavam dos grupos compartilhassem vídeos de biquíni ou vídeos de automutilação ou abuso de substâncias. Ela relata que haviam supostamente pedófilos convictos nos grupos. Gente, Thomas Cinnamon Gore was fucking loud in these groups. Like, someone who's known to have access to, like, CP and, you know, like, talked with, like, Peter Scully and some shit. Like, you guys let the worst fucking people into these groups and no one said anything. They just pretended to be mad, but no one, like, did anything to get these people out of the groups and to protect the kids in them or anybody else. A Gore Girl disse que o grupo acabou depois que a suposta identidade do Valentine foi vazada, junto com que seria uma foto dele, por isso tudo acabou. Ela também disse que depois que o grupo acabou, supostas vítimas, por motivos legais, chamaram ela nas redes sociais, relatando que o próprio Lucifer Valentine havia supostamente vazado as identidades dessas pessoas nos grupos das redes sociais e gravado os vídeos íntimos por motivos de chantagem, ou até supostamente ligado para os lugares onde essas pessoas trabalhavam. Eu comecei justamente com esse vídeo para vocês terem um pouco de noção do tipo de coisa que vem por aí, do tipo de comunidade que se forma ao redor desse cara, o tipo de gente que ele atrai. You preyed on vulnerable persons, children, women alike. Some boys that I now know.
Outro relato que eu consegui no YouTube veio através do canal Internet Investigator. Num vídeo postado no dia 2 de setembro de 2021, essa youtuber trouxe um relato anônimo enviado por um inscrito que alega ser uma vítima do Valentine. Também por questões legais e por respeito à vítima e à criadora do conteúdo original, a Internet Investigator, eu não vou replicar o relato todo aqui, mas em resumo foi o seguinte. Essa pessoa, que a gente vai chamar de B, teve o primeiro contato com o Lucifer aos 13 para 14 anos. B relata que desenvolveu interesse por cinema extremo ainda bem jovem e queria se aprofundar mais no gênero, consumindo coisas mais realistas, o que era o caso dos filmes do Valentine, nos quais todas as cenas de vômito eram reais. B achou o Lucifer em uma rede social e enviou uma solicitação de amizade. O Valentine aceitou a solicitação e os dois começaram a conversar, Ele enviou uma mensagem primeiro. Durante essas conversas, o Valentine convidou B para estrelar em um filme depois que B completasse 18 anos e enviou um link para um grupo nessa mesma rede social. B relata que além de menores de idade, haviam também homens de 30 a 40 anos participando do grupo, e esses homens compartilhavam conteúdo adulto nesses grupos e também enviavam mensagens privadas, o que deixava B muito desconfortável. B também relata que consumir esses filmes onde as atrizes apresentavam comportamentos de transtornos alimentares, B acabou por desenvolver transtornos alimentares graves e a praticar automutilação. E B acredita que isso não teria acontecido se Valentine não tivesse adicionado B nos grupos. Mudando de site agora, no Twitter, a @mondovideos, ou Taylor, fez uma thread sintetizando todas as informações e, com isso, algumas supostas vítimas, por razões legais, foram atrás da Taylor e os relatos são bem parecidos com o que B relatou, Em geral, a grande maioria vem de pessoas que ainda eram menores de idade na época, a faixa etária entre 13 e 15 anos, e que o Valentine supostamente era o que iniciava as conversas, mandava mensagens inapropriadas, mas que nada ia para o campo diretamente explícito, mas que ele supostamente incentivava essas pessoas a entrarem para o ramo do entretenimento adulto assim que elas fizessem 18, supostamente pedia vídeos dessas pessoas vomitando, e parece que ele colocou um desses vídeos nos filmes dele, mas eu não sei como confirmar isso. A Taylor conseguiu contato com uma atriz que trabalhou com o Valentine e essa atriz deu o seguinte depoimento. Eu fui bem tratada durante toda a gravação, me senti acolhida e ouvida, e era como passar tempo como um bom amigo. Trabalhar com o Valentine em pessoa foi uma ótima experiência. Isso não significa que, por trás das câmeras, quando estávamos só nós dois, ele não era manipulador, paranoico, exigente e cabeça dura. Ele me menosprezava e muitas vezes fazia eu me sentir burra por querer colaborar ou ter alguma ideia. Eu era jovem e impressionável, tinha recém-saído de um casamento conturbado, e eu deixei Valentine capturar e explorar todos esses aspectos do meu trauma e transformar isso num filme. E nesse meio tempo deixei ele me controlar e me manipular como uma marionete. Eu deixei ele me influenciar e me tornar uma pessoa da qual eu não me orgulho. Em retrospecto, foi uma época muito amarga da minha vida. Eu achei que eu era especial e que nós estávamos fazendo algo incrível juntos. Nós fizemos vários planos para o nosso futuro juntos, tanto profissional quanto romântico. Mas depois de ler todas essas histórias, eu percebo que eu era só mais uma garota problemática que ele usou como peça para outro filme de vômito. Minha experiência não é nada perto do que outras garotas que trabalharam com ele passaram, principalmente as que trabalharam com ele na indústria de entretenimento adulto. Eu sinceramente espero que todas as pessoas afetadas por ele estejam bem. Se você é uma menina jovem que assistiu esses vídeos e quer conversar com esse cara, pense 2 vezes. Eu queria ter pensado. Tinha muito mais informação que, se eu pudesse, eu teria trazido aqui pra vocês, mas quando eu fui olhar no Reddit, tinha uma thread inteira que parecia um dossiê praticamente, que parecia estar super completo, mas que foi foi completamente deletado e ficaram só os comentários, e por isso eu não consegui pegar muita coisa porque estava super incompleto. Nos comentários desse dossiê também tinham vários links, só que grande maioria deles estava inativo ou estava bloqueado. Um deles levava para uma entrevista de um blog húngaro, e para isso precisavam de um login e eu não consegui me cadastrar
alastrar nesse blog. Então, eu queria poder ter trazido mais coisa sobre esse cara, mostrar mais coisa, mas infelizmente não deu. Agora, tem uma coisa vinda do próprio Valentine que eu consegui achar. É uma entrevista pro site Punk Globe e tem as únicas informações oficiais sobre esse cara. Ele é satanista, cresceu na África do Sul e é obcecado com Nirvana, principalmente com Kurt Cobain. E é basicamente só isso que ele fala dele mesmo. Então, durante essa entrevista, ele é perguntado sobre a Ameara LaVey, o nome artístico da Brandy Patrick, que é a atriz que protagonizou a trilogia do Vômito, como eles se conheceram e que tipo de relação eles tinham. E, gente, eu não vou ler, porque não é uma coisa legal de se ler. Tipo, eu não sei vocês, mas ler um cara relatando sobre como ele abusou de uma pessoa em um momento vulnerável e falando isso como se fosse motivo de orgulho me deixa extremamente desconfortável, sinceramente. E principalmente porque eu não quero dar palco pra esse bosta, eu não quero ler o que ele tem a dizer. E o mesmo vale para outra declaração que ele deu sobre um suposto relacionamento incestuoso que ele teve com a irmã dele, que aqui ele apelida de Cinderela. E que, a bem da verdade, eu tenho quase certeza que essa entrevista é mentira, justamente por ter saído da boca dele. Assim, eu não duvido absolutamente nada que a relação dele com a Brandy / Ameara não era nem um pouco saudável, tipo, levando em consideração que em Slow Torture ela tava totalmente chapada e ela supostamente assinou um contrato antes de gravar a cena, se ela não estivesse sóbria, pelas leis do Canadá, onde o filme foi gravado, esse contrato não tinha valor nenhum. E o consentimento dela era dúbio na melhor das hipóteses. É bom também considerar que na época do falecimento da Brandy, acho que em 2017, ela já tinha cortado totalmente o contato com o Valentine. E até hoje, anos depois do falecimento dela, ele ainda se utiliza da imagem dela para lucro. As fotos dele nas redes sociais, foto de perfil, são fotos dela. Ele ainda lucra com os filmes, com a imagem dela. Ele lançou o The Angela Chapters, que usa, né, pelo que eu li, usa imagens de arquivo dela, além de ter, tipo, elencado outra atriz, né, pra interpretar a Angela. Ele continua lucrando em cima da imagem da Ameara, mesmo depois do falecimento dela. E, como eu falei, vale lembrar, ela já tinha cortado contato com o Valentine na época do falecimento. Ou seja, ela não queria mais saber dele. Eu vi uma pessoa falando justamente sobre como a relação deles era problemática e como ele explorou a fragilidade da Brandy quando ela estava doente e sofrendo de abstinência e usou esses momentos de fragilidade para ganho próprio, né, pro prazer doentio dele. Eu também cheguei a ver alguém no Reddit, em uma dessas threads de investigação, dizendo que o relato do Valentine não bate com o que realmente aconteceu, mas tá no Reddit, então não toma como verdade. De mais a mais, lembra daquela thread do Twitter que eu mencionei? Pois bem, o Valentine foi atrás da Taylor e mandou uma mensagem gigantesca, que era para ser um post do Reddit, explicando a situação, onde ele basicamente confirma o que ele disse sobre a Brandy e o processo de filmagem, né, dos filmes, entre aspas, dele, para a entrevista do Punk Globe, só que de uma forma menos sensacionalista. Só que ainda assim, a relação que ele tinha com a Ameara, ela era totalmente abusiva. Aquilo não era nem um pouco saudável e nem um pouco consensual, e de forma alguma se encaixava no que uma relação de dominante e submisso de BDSM era pra ser. Ela tava completamente vulnerável e em nenhum estado de aceitar estar numa relação daquelas. Já essa tal história com a suposta irmã dele, eu não acredito em nenhuma palavra. Isso aí, realmente. Eu acho que ele contou essa história realmente só pra chocar mesmo, porque o nível do absurdo é demais até pra ele. Eu sinceramente não acredito que isso seja verdade, e é só você ter um mínimo de senso crítico pra pensar isso também. Além do mais, eu vi mais de uma pessoa em diferentes lugares da internet que alegam conhecer o Valentine na vida real, dizerem que ele nem tem irmã. Vai saber. Voltando pra thread do Twitter, quando a Taylor questionou ele sobre as acusações feitas contra ele, ele disse que os perfis que conversaram com as fãs menores de idade eram falsos, né, que eram outras pessoas se passando por ele, e que ele próprio nunca interagiu com nenhum fã menor de idade. Olha, eu não gosto desse cara.
Eu admito que eu sou uma pessoa muito legalista, eu sigo sim o princípio do inocente até que se prove o contrário, mas eu tenho um nojo desse homem, eu tenho tanto ranço que nem se tudo que falarem dele for mentira, eu não vou deixar de achar ele um bosta. Galera, pelo amor de Deus, se você tem mais de 12 anos e o seu user é Lucifer Valentine 666, você não merece respeito, cara. Olha, eu sinceramente não sei quem esse cara pensa que é. Eu tenho a sensação de que ele se acha um cineasta transgressor. Eu acho que ele pensa de que ele tá fazendo alguma coisa relevante, de que ele tá mudando alguma coisa. Eu sei que ele próprio já falou que ele faz filme especificamente pra mas pelo jeito que ele fala dele mesmo, dá a impressão de que ele se vê como uma figura grandiosa, ele se acha Só pra dar um exemplo, porque ele também é um cineasta anônimo, o Valentine se acha um Mariandora. Assim, meu amigo, você não é, sabe por quê? Porque o Mariandora sabe dirigir, o Mariandora é um bom diretor e os filmes dele são interessantes, os seus não, meu querido. Você é um merda, meu irmão. Se enxerga! Puta que pariu! Something's gotta change, though. You can like extreme cinema without the abuse. No fim das contas, eu espero ter encerrado o assunto Lucifer Valentine aqui no canal. Eu não quero nunca mais ver nada dele, porque eu ainda tenho, sim, um pinguinho de amor próprio. Mas uma coisa, no vídeo que eu fiz de reação, muita gente nos comentários me perguntou como que eu conseguia assistir os filmes, entre aspas, tão tranquila. Gente, eu tive refluxo gastroesofágico hormonal quando eu tinha uns 11, 12 anos, então tinha uma semana no mês que eu passava ela inteira vomitando. Isso todo mês, quase um ano. E eu sou formada em necropsia, pô, eu literalmente tenho um diploma de secar cadáver. E antes de terminar, eu gostaria de agradecer todo mundo, agora que nós chegamos finalmente a 1000 inscritos. Muito obrigada a todos os envolvidos, a quem chegou agora, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Laranjinha e aqui no canal eu falo sobre filmes, principalmente filme de terror, analogue horror, quadrinhos e o que mais me dá na telha. Eu juro que eu sou legal, sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês fiquem e por hoje é só. Tchau!